Oi, gente, tudo bem? Queria trazer um caso de um atendimento de consultoria que eu fiz por agora, por esses tempos agora, com uma empresa que ela trabalha num ramo onde, enfim, uma empresa que ela participa de várias licitações, né? E ela tem essa especialidade de vender para o governo. Licitação nada mais é do que isso, né? E o que eu queria trazer é que num dado momento do atendimento, na conversa lá com o empresário, né, ele mostrou uma certa convicção, um determinado nível de convicção de que a pandemia ela foi a responsável pela falência, né, pelo fechamento de várias empresas no Brasil durante, enfim, esse período aí da quarentena, etc. Né? E isso aí é bem curioso, porque porque uma coisa que tem que ficar muito clara é o seguinte, e é por isso que a gestão é uma coisa importante, né? E é por isso que a gestão ela começa ali, justamente no controle financeiro, né? Porque sem dinheiro a gente não faz nada, né? Se a gente quiser sair ali e à esquina comprar um picolé, se não tiver o dinheiro do picolé, não se compra o picolé, né? Então, para tudo precisamos ter dinheiro. E para a gente saber o dinheiro que a gente tem, a gente precisa ter o controle, precisa ter a gestão financeira, né? E aí foi curioso justamente por isso, porque eu expliquei para ele o seguinte, e aí fica a, a lição, digamos, que fica justamente essa. Não foi a pandemia, a quarentena, enfim, que causou falência nessas empresas que fecharam durante esse período, tá? O que causou isso a essas empresas simplesmente foi o quê? Má gestão. Má gestão por parte de seus dirigentes, por parte dos seus sócios, né? Por parte dos seus proprietários. Foi a má gestão deles. Foi a completa falta de controle financeiro, de gestão financeira, de planejamento, né? Isso é importante. Por quê? Porque nenhuma empresa ela fecha as portas de um dia para a noite, tá? Entendeu? Não são é, 2, 3 meses, mesmo 4 meses de pandemia que vá necessariamente fazer uma empresa fechar as portas. Vai se a sua empresa for uma empresa, se o seu empreendimento for um empreendimento ali, o qual você trabalha ali no dia a dia sem qualquer planejamento, né? Sem qualquer preparação para passar por uma situação difícil, como no caso foi a situação da pandemia, né? Que ela, sim, a pandemia ela reduziu o faturamento das empresas, reduziu. Por quê? Porque diminuiu o volume de vendas, diminuiu a procura devido a todos os protocolos sanitários que tiveram que ser aplicados, que envolveu manter as pessoas trancadas dentro de casa, né? Mas aí é que tá. Se essas empresas, não só as que faliram, mas até mesmo aquelas que não faliram, né, durante esse período que fecharam as portas, se essas empresas tivessem minimamente um rigor financeiro dentro da sua gestão financeira, orçamentária, elas poderiam ter passado por isso. Com dificuldades, sim. Chegar ali no limite do limite, sim, mas teriam passado por isso. Por quê? E aí foi onde eu expliquei para ele. Toda empresa ela precisa ter um lucro líquido, perdão, um lucro líquido mensal, né? E esse lucro líquido é determinado aonde? É determinado em cima do capital investido da empresa. Que capital investido seria esse da empresa? Esse capital investido da empresa se trata do quê? Se trata ali de uma margem percentual que você tem que ter em cima desse valor, do valor que a empresa emprega investindo em maquinário para operar. Vamos supor, você é uma indústria, uma pequena indústria, etc. Você precisa de máquinas para poder operar, para, enfim, desenvolver, produzir o seu produto ali acabado, que é aquele que vai ser vendido. Então, é um maquinário, são possíveis imóveis que a empresa tem. Vamos supor, a empresa tem uma sala comercial no bairro X, tem um galpão ali no bairro Y, etc. É, uma frota de carros que a empresa tenha, né? Enfim, outros tipos de patrimônio que a empresa tenha menores, como
computadores, os móveis de escritório, etc. Então, tudo isso é o capital investido, ou seja, é todo bem, tá? Todo bem material que a empresa adquire, que ela compra, né, para ela poder ter uma estrutura, para ela poder existir, para ela poder operar, para ela poder, enfim, prestar o seu serviço, vender o seu produto, produzir o seu produto, tá? Então, e aí essa porcentagem em cima desse valor total, segundo, enfim, estudos econômicos financeiros que remontam de décadas atrás, é minimamente de 3%, tá? Então, 3% do total desse investimento é o lucro líquido mensal que a empresa precisa ter ali todo mês para ela se provar enquanto uma empresa viável econômica e financeiramente falando, né? Uma empresa que se sustenta, né? E aí, por que que muitas dessas empresas nesse período da pandemia quebraram? Porque elas não tinham ali um fundo de liquidez, uma reserva de caixa para uma eventual grande crise, média, pequena crise econômica. No caso da pandemia, foi uma grande crise. E por que, que elas não tinham essa reserva? Porque o lucro da empresa, né, que é esse número aqui que eu comentei aqui agora, o empresário em geral, ele, depois que a empresa paga todas as contas dele e tal, ele vai lá, olha, sobrou quanto? Sobrou tanto. Ele vai lá e pega para ele. Porque ele pensa, pô, o dinheiro é meu, a empresa é minha, então eu vou pegar para mim. Né? Tá errado. Esse dinheiro é da empresa. É o lucro acumulado que a empresa tem todo mês, que precisa ser, como eu falei aqui, no mínimo 3% do valor total do capital investido, tá, nos bens patrimoniais da empresa, tá? Então, o empresário vai lá e tira, abocanha ali uma parte desse dinheiro, etc. Isso está errado, né? O salário do empresário, do dono da empresa, ele tem que vir da onde? Do Prolabore, que é um valor que você determina ali, você tem que determinar ele ou a nível percentual sobre o seu faturamento mensal ou um valor fixo, independente do seu faturamento. Então aí você vai tirar esse salário do empresário ali dessa conta chamada Prolabore, que ela vai estar inclusa onde? No custo fixo da empresa, na estrutura de custo fixo, que são todas as contas a pagar que a empresa tem todo mês, aqueles valores que ela paga todo mês simplesmente porque ela existe, mas que não necessariamente tem a ver com a operação. Então, por exemplo, o valor do aluguel lá do estabelecimento da sua empresa, ele vai aumentar se você vender mais ou vender menos? Não, ele vai ser sempre aquele valor. Então, isso é um exemplo de um custo fixo. Então, o Prolabore, ele também precisa ser um custo fixo, né? Ele precisa também estar dentro dessa estrutura e ele pode ser baseado em uma porcentagem em cima do faturamento, ali, sei lá, 8, 10%, seria o Prolabore do sócio, ou então um valor fixo. Jamais ele pode não ter o Prolabore para depois pegar e tirar do lucro acumulado da empresa, que é esse lucro líquido, que é o dinheiro que sobra depois que a empresa paga tudo. Né? E que é o dinheiro que a empresa deveria ter, porque é o dinheiro que ela vai usar para ela poder se reinventar no sentido de fazer um novo investimento, né? De fazer uma aplicação financeira para esse dinheiro gerar mais dinheiro, para ele render mais, de comprar um determinado imóvel, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é incorreto, né? Eu digo aqui, posso dizer aqui, né? Que é incorreto pensar que uma empresa durante um período, como foi o período da pandemia, que ela fecha as portas quando a pandemia. Ah, então o que foi a pandemia? Né? Ela não agravou em nada a situação? Agravou. A pandemia foi a pá de cal, foi o que faltava para uma empresa que nunca trabalhou com um controle, uma gestão financeira, que nunca teve um planejamento, quebrar. Por quê? Porque ela não tem ali um lucro da empresa ali guardado e uma parte desse lucro guardado como reserva para numa situação de crise ela poder se manter. Então aí realmente quebra, porque aí o faturamento cai absurdamente, como foi o caso. Como a empresa não tem dinheiro guardado, que o empresário vai lá e tira porque ele acha que é dele, a empresa vai lá e quebra. Por quê? Porque ela não vai ter condições de, com o baixo faturamento, pagar os compromissos mensais que ela tem. Mas jamais dizer que, por conta da pandemia, a empresa simplesmente foi lá e quebrou devido a isso.